Vamos lá, galera. Mais um exercício sobre força elétrica, lei de Coulomb, mas agora um exercício também muito comum, trabalhando a parte gráfica. Tá? Então vamos primeiro trabalhar a relação entre gráfico e distância. Nesse exercício específico, ele coloca o enunciado, que está lá de novo, e o gráfico. Você tem uma força específica para uma determinada distância e depois ele pede para você fazer um cálculo a partir daí. Mas vamos nos prender aqui primeiro na parte conceitual. Tá? Na parte conceitual. O que eu tenho em termos de parte conceitual? Veja bem, aqui eu aplico a lei de Coulomb. F é igual a K vezes QA vezes QB sobre D ao quadrado. Certo? Aqui de novo vou colocar os meus símbolos, né, para módulo. Então as minhas cargas aqui, eu estou trabalhando o módulo da força, estou pensando apenas no valor numérico dela. Então vamos fazer o seguinte. Eu pego o mesmo meio, faço o mesmo experimento no vácuo o tempo inteiro e uso as mesmas cargas. Então, vou dizer que tudo isso aqui que está no numerador é uma constante. Então, F vai ser igual a uma constante, que eu posso chamar de K, se eu quiser, de gama, de alfa, dividido por D ao quadrado. Então, aqui, ó, a minha constante ela é igual a F vezes D ao quadrado. Então, realmente, para esse aqui continuar constante, esses dois termos são inversamente proporcionais. Tá? Então, enquanto um aumenta, outro diminui. Agora, vamos pensar aqui. Ó. Por exemplo, vou pegar, o meu quadro é todo quadriculado. Vou pegar para uma distância D, uma força F. Mas, por exemplo, para um quadradinho, eu vou pegar uma força de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu F está aqui. Ó. Certo? Então, eu tenho, para uma distância D, uma força F. Então aqui eu tenho plotado no meu gráfico o meu primeiro par de coordenadas, uma ordenada e uma abscissa. Legal? Vou colocar aqui, ó. Agora vamos pensar da seguinte maneira. Se eu dobrar a minha distância para 2D, dobrei a minha distância, vamos lá. Se esse cara aqui for constante, eu pegar o constante 2D, o 2 elevado ao quadrado, vai cair a força em 4. Então, se eu dobro a minha distância 2D, a minha força não cai metade. Se eu coloquei 8 quadradinhos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A metade seria aqui, ó. Então, esse ponto aqui não é o ponto equivalente ao 2D. Porque se eu dobrei a distância, o 2 elevado ao quadrado faz com que minha força caia 4 vezes. Divido 8 quadradinhos pelo 4, vou ter 2 quadradinhos apenas, ó. Então, o meu segundo ponto seria esse aqui, ó. Para 2D, eu tenho F sobre 4. Legal? Se eu, vamos lá, a partir do D, chegasse aqui, ó, e multiplicasse, por exemplo, D por 4, fizesse 4D. Então, no lugar do D, 2D, 3D, 4D. Ó. Certo? Mas se eu pegasse aqui o D, multiplicasse por 4D, e elevasse ao quadrado, daria 16. A minha força F cai 16. F, que no caso são 8 quadradinhos, dividido por 16, vai dar meio quadradinho. Então eu teria aqui meio quadradinho. F sobre 16. E aí, se eu vou fazendo os meus pontos um a um, aqui já para mim já é o suficiente, senão meu gráfico já não vai ficar interessante. O que eu percebo? Se eu tentasse ligar esses 3 pontos, isso não é uma reta, ou não são retas. Eu tenho uma curva que vai sendo trabalhada. Tá? Essa minha curva aqui, ó, nesse meu gráfico, ele vai fazendo mais ou menos isso. Ó. Tá? Tranquilo? Então eu quero que você entenda que a minha relação aqui, ela não é linear. Ela depende de um elemento que está elevado ao quadrado. Certo? Nesse gráfico especificamente, ó, vamos colocar aqui agora,
do exercício, o que eu tenho? Eu tenho a minha força F e a minha distância D. O meu gráfico está aqui, ó. Desenhado um pouquinho mais bonitinho, né? Então eu tenho aqui um ponto associado a uma força e a ele associado uma distância, 0,1 e aqui 9. Legal? Você vai olhar no gráfico, analise bem o gráfico. O meu 9 lá em cima está associado a newtons e o 0,1 D em metros. Então aqui está em metros e aqui está em newtons. Então eu posso já perceber a ideia do que é diretamente, inversamente, o quadrado envolvido aí, ou eu posso aplicar a equação. F é igual a K, Q vezes Qzinho, tá? Que é A, QB, em módulo, sobre D ao quadrado. Então tem uma força de quanto? De 9. K, Q, Qzinho vai ser um elemento constante para mim, então eu vou repetir, para uma distância de 0,1. Legal? 0,1 ao quadrado. 0,1 é 10 a menos 1, então isso aqui dá 10 a menos 2. Então aqui eu tenho, ó, K, Q sendo igual a 9 vezes 10 a menos 2. Não preciso trabalhar com unidades aqui. Aqui é só para eu utilizar uma ferramenta matemática para responder a questão. A segunda parte da questão, ele quer saber qual a nova força, caso, por exemplo, eu use uma distância de 0,3. Ó. Qual vai ser o novo valor da minha força aqui? Ó? Vamos aplicar de novo? Vou chamar de F'. F' igual a K, QQ, sobre D' ao quadrado. Só que o meu D' me deu. Quem vai ser o novo F'? Vamos lá. KQQ é 9 vezes 10 a menos 2. Sobre, ele quer uma distância de 0,3, que é 3 vezes 10 a menos 1. Ó. Só que eu não posso esquecer, em hipótese nenhuma, de elevar isso ao quadrado. Quando eu fizer isso, o meu novo F' vai ser 9 vezes 10 a menos 2, dividido exatamente por 9 vezes 10 a menos 2, o que vai dar 1. E vamos ver se faz sentido exatamente o que nós pensamos no gráfico do lado de lá. Vamos lá. Daqui para cá, a minha distância ela foi triplicada. De 0,1 para 0,3, eu tripliquei a distância. Eu tinha uma distância de 0,1, 9, um valor equivalente a 9. Quando eu triplico a distância, eu sei que a minha força tem a ver com quem? Com o quadrado dessa distância. O quadrado dessa distância triplicada é 9D ao quadrado. Então, o meu 9 é o elemento que eu vou usar para dividir o valor da minha força, haja visto que é inversamente proporcional. O meu 9 dividido pelo 9, equivalente ao triplo da distância ao quadrado, dá exatamente o número 1 que eu espero. Ok, galera? Então você pode já com o tempo fazendo isso mais rapidamente, mas é interessante você conhecer a relação do que é constante aqui, ó, que é o KQQ. Ok? Para poder fazer algebricamente, caso seja uma prova, por exemplo, discursiva, você precise expressar o que você tem em mente. Ok, galera? Tudo tranquilo? Essa é a ideia gráfica, tá? Lógico, esse gráfico aqui, ele poderia ser um pouquinho mais bem desenhado. Lembrar que aqui lembra um pouquinho, né, aquela curva associada a uma isotérmica, tá? Mas não é isotérmica, não é a mesma curva, não é a mesma hipérbole, porque aqui você tem uma relação de D, né? Só que a função é de D quadrado, tá bom? Então, um certo cuidado ao fazer algumas análises. Ok, galera? Tudo tranquilo? Isso aí.